marcou no México, os soldados formaram parte de uma monarquia bélica temida por toda a Europa. Por isso havia forjado guerras de Granada, Itália e norte da África. Cortés empreendeu a viagem a Veracruz, a Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Acompanhava 350 soldados, dos quais uns 40 arbueiros e 20 arqueiros. Ademais, contava com 150 índios cubanos como serventes e 4.000 índios tocenetas, na qualidade de auxiliares encarregados de transporte, equipamentos, manutenção, material de artilharia. Os soldados acostumaram a ordem cerrada do Severo, do seu chefe, ao contrário da Seca, que tinha uma disciplina, acudiam ao combate em massas de guerreiros que recebiam plumas e pinturas de guerra e levavam armaduras de madeira, couro, algodão, espadas de lança, maçãs, arcos, flechas, dourados e dardos. Eles ainda não conheciam o ferro, e seu armamento era desenhado mais para ferir e capturar prisioneiros para matar. Após a vitória de Cuba, Hernán Cortés regressou a Tenochtitlan e falou que estava disposto a conquistá-la. Construiu frota de 3 embarcações e com esses barcos conseguiu conter as defesas. Em qualquer ponto ele podia atacar e conquistar a cidade. A varíola também deu uma epidemia inesperadamente, mas porém ajudou os espanhóis a conquistar esse império. O imperador Montezuma tinha imaginado a chegada dos espanhóis e a destruição do império, pois para eles cumpria o mito de Pachacutec, que teria sido prometido voltar do Oriente. E agora iremos aqui está a solução desse problema. É o óculos Vogue. Ele é muito bom, você consegue enxergar perfeitamente e combina com qualquer tipo de roupa. E agora voltamos para mais um jornal Vira News! Agora iremos falar um pouco sobre a conquista do Império Inca. Pizarro deixou o Paraná nos inícios de 1531, levava consigo 180 homens e 37 cavalos. Com esse pequeno exército, tensionavam submeter o império de vários milhões de habitantes, com um sistema político fortemente organizado e uma cultura florescente. Ao chegar na cidade de Cidas, que todos haviam impressionado na primeira vista, tomou conhecimento de que era uma guerra civil de um lado do Império Inca. Os irmãos Atenema e os Inca tinham dividido o Império entre si quando o pai morreu. Os irmãos eram 2 irmãos, quando o pai morreu, eles dividiram o Império em 2 partes e um ficou apontando do outro. Pizarro aproveitou-se dessa situação e prisionou Atahualpa. E decidiu o resgate sobre ele. E quando foi pago o resgate, ele penetrou no Império Inca através desse resgate, né? E quando a chegada de Cajamarca, pisou e enviou Fernando ao Inca, que vivia nos arredores da cidade, convidando a visitar o conquistador mais depressa possível. No dia seguinte à noite, o Inca apareceu à frente de um brilhante na praça do mercado onde estavam os espanhóis. Os sacerdotes, os membros das nações, os padres científicos, Valverde, recebeu de Pizarro a exigência de explicar a Atahualpa que tinha vindo buscar em
chegou e se sentou no caminho. Logo após ele vai até a praça e conversa com o imperador Ataúlpa e com o padre Ataúlpa ouviu com crescente impaciência o poucoso discurso, do qual pouco percebeu e perguntou. Somente isso. Os espanhóis tinham a imprudência de lhe pôr a submissão a um soberano estrangeiro. Com esse jeito, esses infortúnios faziam para dizer, os sacerdotes soberanos estrangeiros mostrou a Bíblia que tinha na mão. Ataúlpa quis ver o livro, folheou-no um instante e depois deitou-o fora, com um gesto cheio de desprezo. Isso era demasiado para o padre Vicente. Dirigiu-se rapidamente à casa de cigarro e contou-lhe o que passara. O conquistador foi-se o capacete, desembainhou a espada e agitou uma chave branca. Era o sinal para atacar. No momento seguinte, os espanhóis dispararam um tiro de canhão. A caravana lançou um ataque e rapidamente se transformou num terrível massacre. Loucos de pânico, os índios fugiram por todos os lados. O soberano foi feito prisioneiro e conduzido ao acampamento espanhol. A prisioneira urdiu novos planos. Tendo reparado que os espanhóis eram frios e curiosos, resolveu propor uma sala cheia de ouro puro, até onde a sua mão chegasse em troca de sua liberdade. A sala tinha 7 metros de comprimento e 5 de largura. Pizarro fez outra porta. Ataúlpa enviou imediatamente emissários ao quarto campo do país, com ordem de trazer tanto ouro quanto possível. Seguiu-se um espetáculo extraordinário. Todos os lados chegaram ainda arrastando as peças de tesouros para pagar a desgraça do chão. Pizarro declarou-se satisfeito. Teria, ao que se parece, assinado uma declaração nesse sentido. Ataúlpa exigiu que os espanhóis cumprissem a sua parte do contrato e que lhe disse a liberdade. Mas Pizarro não tinha a melhor intenção de o fazer. O Inca foi levado perante um tribunal, acusado de ter deposto e assassinado o irmão com Pizarro contra os espanhóis e adorado falsamente. Por tais atos, foi condenado a morrer. Todavia, foi tentado se converter à fé cristã. A sentença seria a mesma. Não seria queimado, mas sim aceitado convencer-se, mas sim estrangulado. O Inca protestou contra essa maneira e continuou fiel à sua religião e não se tornou cristiano. Mais uma vez a fogueira prestou o seu coração. Saber, vez de saber e desejava purgação. Assim se fez. Depois passaram no melhor pescoço, no seu metálico, padres e monges murmuravam com oração. O caroço puxou bruscamente o carrote e o Inca deixou de vir. E assim, foi matado por os irmãos e eles conquistaram uma parte do império. Assim fez mais fácil de conquistar a última parte. E agora iremos para a previsão do mundo. Olá, meu nome é Giovana e agora eu vou falar sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo de hoje será de 25 graus em Piracicaba e região.
O celular está quebrado? Não funciona mais? Esse aqui é a solução do seu problema. A Financial é a melhor loja de celulares que existe. Temos vários modelos com teclado opcional, 2 chips, vários modelos. Venha conferir a loja para a solução do seu problema. A colonização espanhola nas Américas começou com a chegada de Cristóvão Colombo. Em 1492, Colombo procurava um novo caminho para as Índias e convenceu-se de que ele foi feito governador de novos territórios e fez várias outras viagens para profissionais. Ele iniciou com todo o trabalho de escravos nativos que obrigou a eliminar um e navegar pelo oceano. Tentou vender escravos na Espanha, apesar de ser um excelente navegador, era um péssimo administrador e foi destruído no governo em 1500. A chegada dos europeus na América insere-se no contexto despaçagarista europeu. A colonização da Espanha, a fazer inclusões no nosso continente, dominado e destruindo sociedades indígenas como a dos incas e dos aztecas, em busca de metais preciosos encontrados e explorados em grande quantidade pelos conquistadores que se utilizavam para tanto mão de obra espanhola e indígena. Para considerar a sua dominação, americanos e espanhóis tiveram que travar muitas batalhas contra os habitantes nativos do continente. Os principais obstáculos para a conquista espanhola foram os impérios incas e aztecas. Apesar de existirem declínio quando a chegada dos espanhóis e de não formarem um império com poder centralizado. Os mais representaram uma resistência considerável em cada uma de suas cidades. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Esses povos não eram homogêneos, mas cada um tinha seu próprio interesse, cultura, limites ou alianças. Os espanhóis exploraram as rivalidades existentes entre os povos indígenas, facilitando assim a sua derrota. O número de escravos nativos tendia inclusive a superar o número de espanhóis deslocados. O uso de africanos também foi considerado. A importância do aumento médio que se prolonga a os espanhóis, logo após entenderem os sangramentos processos de dominação das populações indígenas da América, efetivaram o seu projeto colonial nas terras ao oeste do Tratado de Tordesilhas. Para isso, montaram um complexo sistema administrativo que focava para gerir os interesses da coroa espanhola em terras americanas. Todo esse esforço deu-se em um curto período de tempo. Isso porque a ganância pelos metais preciosos não motivava os espanhóis. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vice-reinos: Reino da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Escócia. Além dessas grandes regiões, havia outras 4 capitanias: Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Dentro de cada uma delas, havia um corpo administrativo, comandado por um vice-rei e um capitão-geral, designados pela coroa. No topo da administração colonial, havia um órgão dedicado somente às questões coloniais, o Conselho Real e o Supremo da Rússia. Todos os colonos que transitavam entre a colônia e a metrópole tinham que dar conta à casa de contratação, que recebia impostos de tudo aquilo que era produzido e exportado. Além disso, o sistema de porto único ajudava que a Espanha mantesse o controle entre os comerciantes que encontravam-se sobre um único porto, sobre onde
vão voar, câmeras